Olá, está no ar o Espelho Urbano. João, você já ficou endividado? Ainda bem que não, Sara. Pois é, mas atualmente muitos jovens se encontram nessa situação. No programa de hoje você confere uma reportagem que mostra como não bobear com as finanças. Vamos ver também uma reportagem sobre motocross, esporte pouco divulgado, mas que tem amantes de várias idades e estilos. E ainda uma entrevista com o craque Leandro Vissotto, que fala sobre a carreira no vôlei e a adaptação no time de Campinas. E já que estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, como tratar esse tema na mídia? Eu sou Sara Barros e quem apresenta o programa comigo é João Nicodemos. O Espelho Urbano começa agora. Fique com a gente. Vamos abrir o programa falando do aumento de união consensual no Brasil. Segundo a última pesquisa nacional de amostras de domicílios, o número de jovens entre 15 e 29 anos nesse tipo de relação é maior do que o número de casados. A reportagem de Cleiton Lino mostra que está havendo uma mudança de comportamento. Agora, os jovens preferem casar só depois dos 30. Bárbara e Matheus começaram a morar juntos há cerca de 1 ano e meio, quando terminaram a faculdade. A gente viu que era inviável por conta de aluguel, assim, a gente morar separado, porque aí a gente teria que pagar 2 aluguéis, tudo, e não ia conseguir juntar dinheiro para o casamento. O casal é um entre os milhares de jovens que, antes de dizer o famoso sim, escolheram morar juntos primeiro. Segundo a especialista, isso reflete uma nova forma de ver o que é casamento. O casamento, a união, não seja uma relação voltada apenas para satisfazer as normas culturais ou as normas sociais, mas que ela realmente seja fonte de satisfação, de prazer, de envolvimento das pessoas. Além da afetividade, a busca por menos burocracia é outro motivo para este tipo de junção, como diz o jurista. A procura por ela é por menos burocracia, é muito mais tranquila, né? Porque para o casamento você tem uma série de regramentos primeiro, né? Ir até o cartório, se preparar, aquela coisa toda. Na união estável não, as coisas vão acontecendo naturalmente. Uma pesquisa de 2015 mostra que o número de uniões consensuais entre jovens de 15 a 29 anos chega a ultrapassar em até 2/3 o número de casamentos formais. A união consensual independe de um documento, sendo a chamada união estável ou quando o casal decide morar junto. A mesma pesquisa ainda aponta que é só a partir dos 30 anos que o número de casamentos ocupa o primeiro lugar. Maiara já era mãe de Camille quando foi morar com Murilo. O casal mostra uma outra realidade deste dado. Acho que alguns jovens não pensam tão cedo em casamento. Só para dizer que está casado para a população, para a família, dizer que está casado, mas dentro de casa, vocês dois se encontram também. Então você acaba casando para agradar outras pessoas e acaba não se agradando. Então assim, se está bem assim, então deixa assim. Quando der, casa. A pesquisadora Gláucia Marcondes explica que esse tipo de união não é uma novidade. O diferencial é que agora ela está maior entre os jovens. Essa tendência que ela vai se firmando ao longo das décadas, ela hoje em dia ela tem um perfil bem mais jovem, né? Então ela se concentra um pouco mais, ela se concentra mais nas populações mais jovens que estão no início da fase da vida adulta. Independente da forma de união, a responsabilidade é a mesma quando se decide ter uma vida de casal. Na questão financeira, quando ela veio morar junto, a gente já fez uma integração das contas, cada um paga uma coisa, mas já o dinheiro de um é do outro também, faz parte do mesmo planejamento. Eu tomo mais conta do dinheiro, a questão do planejamento, assim, eu que planilho tudo, então, mas ela participa junto dessas partes também. Casados ou solteiros, os jovens ocupam o segundo lugar no ranking de inadimplência nacional. Pois é, João. Se já é difícil economizar na vida adulta, imagina na juventude, não é? A repórter Luara Johnson traz algumas dicas para você não fazer parte desse time. Vamos ver? Juventude e dinheiro nem sempre é uma mistura que combina. Esse estudante de 23 anos é a prova viva disso. Ele conseguiu, mesmo com a pouca idade, fazer uma dívida de R$5.000 e ter o nome no Serasa. Eu ia lá, gastava, saía todo fim de semana, comprava roupa e tal. Então eu comia o meu salário mais o cheque especial. Às vezes, quando eu ficava sem dinheiro, eu passava no crédito algumas roupas e tal. Mas eu conseguia pagar isso.
aos poucos. O problema foi quando Alex saiu do estágio que fazia em Piracicaba para se mudar para Campinas e se viu sem dinheiro para pagar as dívidas. Quando eu vim mudar para Campinas, minha mãe falou: vamos lá no banco ver como tá a situação da sua conta pra gente. Eu falei, putz, é hoje, né? Entrei no banco, ela sentou lá, viu que tava tudo. A moça falou, nossa, tem uma dívida gigante. O jovem também, em função da sua ausência de experiência, torna-se uma vítima fácil das ferramentas de marketing e de publicidade. Há uma natural confusão entre o que é desejo e o que é necessidade nessa fase da vida. De acordo com o estudo do IBGE de 2017, os jovens de 18 a 25 anos ocupam o segundo lugar no ranking de inadimplentes, representando 14,9% do total. Apesar desses jovens se encontrarem nessa situação, tem aqueles que conseguem controlar o próprio dinheiro e até mesmo economizar. Então, eu faço uma planilha de tudo que eu gasto no mês, colocando certinho com que eu gastei, o valor e a data, e nisso eu consigo ter um controle no final do mês de tudo que eu gasto ou o que me sobra. Vitor, de 20 anos, usa as ferramentas que aprendeu no único semestre que cursou de economia para conseguir se organizar. Então, eu consigo guardar hoje 1/3 do meu salário, que é referente ao meu carro, né? E nisso eu aplico na poupança, né? Mas não é só aplicativos e planilhas que os jovens usam para se organizar financeiramente. Tem alguns métodos alternativos por aí. Eu deixo meu dinheiro em outra cidade para não conseguir gastar. Eu procuro tirar dinheiro do banco e usar a nota mesmo, porque daí eu tenho mais controle e consigo controlar tudo que eu gasto. O especialista ainda deixa 3 dicas para usar na hora de fazer qualquer compra. Uma técnica sempre é boa. Quando você precisar fazer uma compra, assim, eu preciso efetivamente comprar isso? Tenho dinheiro? Tem que ser agora? Essas 3 perguntinhas muitas vezes fazem com que a gente renuncie o consumo quando a gente já está prestes a fazer a compra. Eu já aprendi, hoje eu não penso 2 vezes antes de gastar com alguma coisa. Se eu não tenho dinheiro, eu nem vou. E agora no Conectados, uma dica de um aplicativo exclusivo para mulheres. Olá, tudo bem? Está começando mais um Conectados. Você já conhece o Femitaxi? É esse aplicativo aqui. Ele é um serviço de táxi exclusivo para mulheres. A ideia é que elas viajem se sentindo mais seguras. Em Campinas já são cerca de 60 motoristas do sexo feminino. E além disso, ele tem um serviço inédito chamado Crianças Desacompanhadas. A família pode monitorar a viagem através de uma câmera e pela localização geográfica. E para poder utilizar o serviço, os pais precisam agendar a viagem com até 30 minutos de antecedência e a criança tem que ter mais de 7 anos de idade. Você gosta de ler? Então presta atenção que essa dica é para você. Uma pesquisa realizada pela FIPE mostrou que o mercado de livros digitais está crescendo e movimentou cerca de 40 milhões de reais no país em 2016. Foram 2.700.000 e-books vendidos entre 2016 e 2017. E a vantagem desse tipo de livro é que, além de mais barato, o leitor pode fazer o download instantaneamente. Os mais vendidos são livros científicos, técnicos e profissionais. E o preço médio é de aproximadamente R$ 13, que equivale a 1/3 do preço do livro físico. E aí, vai deixar a tecnologia tomar conta da sua leitura? E agora, uma curiosidade. Você sabia que no mês de setembro o símbolo da hashtag completa 10 anos? Pois é, o ícone que começou como símbolo do Twitter e foi adotado por outras redes sociais, hoje funciona como uma ferramenta de busca. O curioso é que ela não foi criada por um funcionário do microblog, e sim por um usuário. O engenheiro Cris Messina foi o primeiro a utilizar, com esse tweet aqui. E no começo, a plataforma não reconhecia o símbolo. Mas hoje já conta com os Trending Topics, que são os assuntos mais comentados. E essa foi mais uma edição do Conectados. Até a próxima! E depois do intervalo, vamos falar sobre motocross, esporte que tem campeonatos pouco divulgados, mas muito tradicionais no Brasil. nós voltamos já. Sabe aquilo que você não conta nem para o seu melhor amigo? Conte com a Clínica de Psicologia da PUC Campinas. Com o apoio de professores e estagiários, a clínica oferece atendimento psicológico gratuitamente. Mais informações pelo telefone 3343-6846. E agora o esporte.
A repórter Júlia Bucheroni acompanhou a terceira etapa da Copa São Paulo de Motocross e descobriu atletas que você nem imagina que praticam a modalidade. Nos anos 80, 2 competições em nível nacional impulsionaram a prática do motocross no Brasil. O Hollywood Motocross e Supercross promoveram o esporte no país e atraíram novos atletas. A modalidade esportiva de motovelocidade é caracterizada como off-road, um termo que representa esportes praticados em locais que não possuem estradas pavimentadas ou qualquer estrutura urbana. Os principais campeonatos do Brasil são Arena Cross e Campeonato Brasileiro de Motocross. Amadores e profissionais também participam de eventos regionais e estaduais, torneios pouco divulgados pela imprensa. Isso é um caso que nós enfrentamos no nosso Brasil, né? Que o detalhe que parece que só investe em futebol, né? E tem muitos atletas sim, e se tivesse uma mídia envolvida em cima, nós teríamos muito mais, nós temos certeza disso. Muito além da técnica sobre 2 rodas, os competidores devem se preparar fisicamente para evitar desgastes físicos e ter bom rendimento nas provas. O desgaste físico ele é muito forte. 70% preparo físico, 30% técnica de piloto com a moto. Mesmo sendo uma modalidade de alto risco, os atletas de motocross não seguem um perfil exato. Homens e mulheres praticam o esporte. Alguns começam aos 3 anos de idade, outros correm ainda aos 50. Crianças com 6 anos já participam de campeonatos de motocross na categoria 50 cilindradas. Os níveis de dificuldade aumentam conforme a idade, como é o caso do Gustavo Rodrigues, que começou ainda pequeno e hoje possui 15 títulos. Eu comecei com 4 anos de idade, por incentivo dos meus pais. Também assistia vídeo de motocross, sempre gostei. A nossa equipe também foi conhecer a estudante de moda Janaína Vieira, que é atleta amadora há 10 anos por incentivo do pai. Quando eu fiz 10 anos, meu pai resolveu então me dar uma moto. E aí ele começou a me levar para fazer trilha. Assim, me ensinar mesmo, né? Porque eu nunca tinha andado de moto, eu estava no meio, mas eu não sabia ainda. Campeã da Dirt Action e da Copa Jarinu e tricampeã da União Paulista, a estilista encontrou nas competições um mundo até então desconhecido. Tinha gente que falava, nossa, gente, você é louca, né? Seu pai é louco deixar você correr no meio dos homens, né? Treinar essas coisas. E aí, até então, eu conheci um outro mundo, que tinha mulheres competindo. Depois de um dia intenso de trabalho, é hora de preparar os equipamentos para as próximas corridas. Janaína afirma que atletas de motocross não possuem um estereótipo, basta ser amante do radicalismo. Todo mundo fala, nossa, Jana, mas você posta umas fotos tão delicadas, toda de vestido, sainha, e depois de final de semana você tá cheia de barro, com, né, cabelo desarrumado, tudo. E eu gosto desse oposto que eu sou mesmo. Faz parte de mim isso. E uma das corridas mais tradicionais do interior paulista vem aí. Quer participar? Ainda dá tempo de fazer a inscrição. A 34ª Corrida Integração acontece no domingo, 24 de setembro. A largada será às 8 da manhã, na Praça Arautos da Paz. As modalidades são caminhada 5 km e corrida 5 ou 10 km. No ano passado, a prova contou com cerca de 8.000 participantes. Atletas amadores ou profissionais ainda têm tempo de participar. Os ganhadores serão premiados com troféus e, neste ano, o prêmio para os 5 primeiros na corrida 10K chega a R$15 mil em dinheiro. As inscrições vão até 20 de setembro, através do site www.corridaintegração.com.br. E agora, um bate-papo do repórter Júlio Nascimento com o craque do vôlei, que é o novo reforço da equipe de Campinas. Vamos acompanhar. Um grande jogador. Quando eu falo grande jogador, é grande literalmente. 2,12 metros. Agora ele é o craque, a grande esperança do time de voleibol masculino de Campinas. Leandro Vissotto, obrigado por atender a gente aqui do Espelho Urbano. Você agora nesse novo projeto em Campinas. Prazer estar aqui com vocês e contando um pouquinho da minha história. É isso aí. Leandro, você tem 2,12 metros. Eu imagino que desde pequeno você era o mais alto da turma. Como começou essa ideia de querer jogar vôlei?
Engraçado, eu brinco que quando meus amiguinhos tinham 1,20, eu tinha 1,40. Quando todo mundo tinha 1,60, eu já estava com 1,80. Então a transição para um esporte que a altura é muito importante foi meio que natural e ainda influenciado com as minhas irmãs que já jogavam também, são bastante altas. E você é do Rio, né? Sou do Rio de Janeiro. Então você começou a sua carreira lá no Rio? Comecei no Rio de Janeiro, no Flamengo. A gente cresceu na Ilha do Governador, que é um bairrozinho pequeno lá, e a gente morava muito longe, né? Minhas irmãs jogavam lá num clube lá na ilha, e elas passaram um teste do Flamengo. Minha mãe me levou junto, porque me deixava em casa, era aquela bagunça, né? 11 anos, peralta. E o treinador do Mirim perguntou pra minha mãe, mas qual que é a altura desse menino? Eu tinha 11 anos, eu tinha 1,75 m. Ele ficou louco, eu falei, não, ele tem que vir jogar vôlei. Eu falei, não quero, mãe, não gosto de futebol, pô, aquela coisa de garoto. Você e o Nauber são os únicos jogadores que têm títulos por todas as categorias de seleção, né? A gente teve esse privilégio de ser campeão mundial infanto, juvenil e adulto, né? São os únicos atletas no mundo aí com esse título. Eu brinco que nós dois temos uma cerejinha, a dele é maior que a minha, que ele tem o ouro olímpico, eu tenho a prata. E eu tenho o ouro do Campeonato Mundial de Clubes que ele não tem. Mas até é interessante você ter tocado nesse assunto de Olimpíada, porque eu imagino que você ficou chateado por não ter participado da Olimpíada justamente aqui no Brasil, né? Foi um golpe duro, mas a gente está sujeito à nossa profissão, né? Muitas vezes não depende só das nossas decisões, das nossas ações, mas assim, respeitei e torci pelos meus companheiros, até porque muitos deles eu tive felicidade de ser campeão mundial, campeão de vários torneios com o Bruninho, com o Lucão, com o Serginho. Então eles valorizaram muito essa Olimpíada, né? Ser campeão em casa, e a gente, como brasileiro, eu vibrei muito. Agora, como um jogador que acredita que teria possibilidade de estar ali, eu sentia com certeza, mas eles foram super bem representados, quem foi representou muito bem, o Wallace fez uma Olimpíada excepcional, eu acho que eles todos estão de parabéns. Agora teve a transição dos técnicos, né? Saiu o Bernardinho, veio o Renan, e tem lá o Evandro, que tem 36 anos, você está com 34. Seleção brasileira, está nos planos de Leandro Visotto? Sempre vai estar, né? Acho que jogar pela seleção é sempre gostoso, e se consequentemente eu tiver alcançar um nível bom, que o treinador vê que eu seja importante para a seleção brasileira, que eu acho que eu estou trabalhando todo dia para alcançar, claro que eu vou estar super disponível e vestir a amarelinha de novo vai ser ótimo. Visotto, obrigado por atender a gente, sucesso nessa caminhada aqui em Campinas, e a gente se vê por aí. Obrigado, foi um prazer. Leandro Visotto, gigante do vôlei. Concorda com a criminalização do funk? Tô no funk há muito tempo, eu não vejo tudo isso aí que eles vêm falando, e se fosse realmente verdade eu apoiava. Essa polêmica você confere no próximo bloco, não saia daí. Um sorriso vale mais que 1000 palavras. A Clínica de Odontologia da PUC Campinas trabalha para garantir o seu melhor sorriso. O atendimento é gratuito. Mais informações pelo telefone 3343-6828. Vamos começar este último bloco falando do Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. De acordo com o Centro de Valorização da Vida, o Brasil tem uma taxa diária de 32 mortes por suicídio, o que o deixa em 8º lugar na lista de países com mais casos no mundo. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 90% deles poderiam ser evitados. E a mídia pode ou não contribuir para essa prevenção? É o que você vê agora. Hey, it's Hannah. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. Às vezes a mídia não pega muito pra falar disso, aí a série conseguiu
Acho que abordar vários aspectos disso, da depressão também. Trouxe uma discussão à tona que precisava existir. Acho que o que precisava atualmente, assim, é de uma série para abordar tudo isso que tá passando, porque é o que algum amigo nosso passa, é o que a gente passa, é o que qualquer pessoa no mundo inteiro passa. Então, como ficou tão popular, sendo a série mais popular da Netflix, foi o que eu acho que o mundo estava precisando. Só que é muito perigoso esse tipo de abordagem, esse tipo de procedimento. Porque você vive em sociedade e as pessoas se espelham uma na outra. E hoje a força da mídia em estimular o espelhamento, a identidade, faz com que muita gente repita aquele comportamento. É uma questão que precisa ser discutida e nós precisamos saber quais os limites desse mercado combinado com o mundo do entretenimento e a mídia. What you're about to see tonight is unlike anything you've seen on television before, and this will probably shock you. So, theoretically, if we had a show on air where people committed suicide and wouldn't be breaking the law? O que eu não acho legal é ficar divulgando como que foi feito, como aconteceu, essa banalização que se dá realmente ao suicídio. Eu não vejo como negativo a divulgação do suicídio, mas atrelado a isso, a prevenção ao suicídio. Tá? A gente sabe que o suicida, antes do ato em si, ele demonstra eles começam a dar várias dicas, mudança de comportamento, e se abordar o suicídio sobre esse enfoque da prevenção, eu acho que deveria ser divulgado sim. Temos que fazer a distinção entre o fato, o caso específico e o assunto. O assunto não tem restrição. O problema é que nós não temos na mídia, né, uma experiência no trato desse assunto. A gente está tendo muito caso de suicídios em função de depressão. O que ocorre isso? O que decorre disso? Né? Então, essas coisas são pontuais que acabam chamando a atenção e você acaba transformando em notícia. O que eu vejo é isso, a questão de o fato gerar interesse público ou não. Se isso ele é um caso isolado, um caso privado, não tem por que virar notícia. Senão é uma invasão de privacidade. O que tem é que divulgar as formas de prevenção. Esse cuidado que você tem que ter com o outro. Então, o que eu acredito? Que divulgue o suicídio, sim, mas divulgue também os mecanismos, os equipamentos que a sociedade tem de combate ao suicídio. Crime ou cultura? A proposta de criminalização do funk chega ao Senado pelo E-Cidadania com 20 mil assinaturas. A repórter Kátia Apolinário conversou com o autor do projeto e mostra a reação dos adeptos do funk em Campinas. Vamos conferir? O funk é forma de expressão para muitos jovens e há 30 anos nas periferias arrasta multidões para bailes e pancadões. Mais recentemente, com letras polêmicas e danças sensuais, o ritmo musical quebrou as barreiras da periferia. É o que diz MC Tomate, que atua como DJ e cantor de funk há 4 anos. Hoje ele ainda alcançou mais do que só a quebrada, só a favela. Qualquer casa que você for, você começa a tocar. Eu já toquei funk, eu toquei eletrônico um tempo também. Você começa a tocar eletrônica, você já vê a galera pedindo funk em maioria dos eventos. O projeto de criminalizar o funk foi elaborado pelo web designer Marcelo Alonso e coloca o ritmo musical como um atentado à saúde pública. Ele não quis aparecer, por isso a entrevista foi feita por telefone. Crimes correlacionados com o funk começavam a surgir. Crime de pedofilia, pornografia, estupro, pedofilia, exploração infantil, entre tantos outros. E o funk, como tem essa liberdade e não tem faixa etária, só confirmou. Desde o dia 24 de maio, tem tramitado no Senado a proposta de criminalização do funk. O projeto alcançou 20 mil votos em menos de 4 meses. Para este antropólogo, a ideia legislativa de Marcelo Alonso foi elaborada com falsas associações. Não é só o funk que se relaciona com essas questões todas.
né, com a exploração da mulher, com a exploração das crianças, né, assim, não é esse único estilo musical que está relacionado a isso tudo. Né, essas coisas acontecem em outros gêneros musicais também. O produtor musical DJ Magrelo vive do funk e acredita que responsabilizar um só ritmo pelos problemas sociais é preconceito. Se todas as leis que já existem, eles forem rigorosos, acabou todos esses problemas que eles vêm querendo complicar. Então, chega a ser um preconceito o cara querer acabar com o funk. Eu tô no funk há muito tempo, eu não vejo tudo isso aí que eles vêm falando, e se fosse realmente verdade eu apoiava. O cômodo deles são com certos problemas sociais que têm raiz muito mais profunda do que o funk. Mas o que será que os jovens universitários, muitos dos quais aderiram ao funk, acham dessa proposta? Eu acho que são leis embasadas muito em racismo e em repressão de movimentos sociais que partem da periferia e que a coisa se desenvolveu desse jeito não foi à toa, né? Eu acho que o funk não deve ser criminalizado, porque além de ser uma manifestação cultural, eu acho que tira o direito das pessoas de se expressarem. Olha, eu sou contra porque é uma cultura brasileira e popular. Você está tirando o que é do povo. Você tem que deixar o povo dar uma liberdade. Você está censurando, isso é uma forma de censura. Uma audiência pública no Senado Federal debateu a criminalização do funk na manhã desta quarta-feira, 13 de setembro. A sessão contou com a presença de MCs, representantes de órgãos ligados à juventude das periferias, produtores musicais e especialistas. Todos defenderam a importância do gênero musical. E detalhe, ninguém que defende a proposta esteve presente, nem mesmo o autor da ideia legislativa. E agora você confere nas dicas culturais uma exposição e um filme para voltar no tempo. O Galeria Shopping traz neste mês de setembro a exposição De Volta aos Anos 80. Veja só! Do dia 1 até o dia 30, você vai poder viajar no tempo e ir para um mundo totalmente offline. A exposição traz itens que marcaram os anos 80, além de proporcionar aos visitantes a oportunidade de interagir com roupas, acessórios, brinquedos e até ouvir músicas da época. A exposição acontece de domingo a sexta-feira, do meio-dia às 8 da noite e aos sábados, do meio-dia às 10 horas da noite. A entrada é gratuita. Ainda falando do passado, o programa Setembro Cinema e Música da CPFL Cultura vai exibir o documentário Uma Noite em 67. Ele conta a história da final do 3º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Mutantes, Roberto Carlos eram alguns dos candidatos aos principais prêmios da noite. O documentário, dirigido por Renato Terra e Ricardo Calil, vai ser exibido às 7 da noite no dia 20 de setembro no Instituto CPFL. A entrada é grátis. E agora dança. O Sesc São Paulo realiza em Campinas a 10ª edição da Bienal Sesc de Dança. Confira os detalhes. O festival mantém o compromisso de apresentar ao público um panorama diversificado da produção artística e do pensamento sobre a linguagem corporal. São espetáculos, performances, instalações, debates, oficinas, exibições de documentários, lançamentos de livros e conversas entre criadores. As apresentações acontecem de 14 a 24 de setembro no Sesc Campinas e você pode conferir a programação completa no site bienaldedança.sescsp.org.br. E para terminar as nossas dicas, a festa Green Night deste ano traz como atração principal a banda CPM 22, que é sucesso desde os anos 2000 e promete agitar a noite. Confira só! A banda chega a Campinas no dia 29 de setembro. O show vai acontecer no Prime Hall a partir das 11 da noite. Os ingressos estão à venda pelo site Be My Guest e também no bar universitário La Bodega e custam a partir de R$ 60. O Espelho Urbano fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Até mais!